Eu nunca imaginei que ouviria minha própria mãe concordando com algo tão cruel, muito menos direcionado à minha filha. Naquele dia, parada diante da casa da minha irmã, escutei palavras que mudaram tudo o que eu acreditava sobre família. Minha filha chorava do outro lado da porta, sendo humilhada por algo que ela nunca escolheu ser. Ali, eu entendi que não era mais sobre antigas rejeições ou comparações do passado, era sobre proteger uma criança que confiava em mim. A decisão que tomei naquele instante custou relações, destruiu aparências e expôs verdades que muitos preferem esconder. O que aconteceu depois virou minha vida de cabeça para baixo e fez com que meus próprios pais e minha irmã pagassem um preço alto. Se você acha que laços de sangue sempre falam mais alto, talvez essa história te faça repensar tudo até o fim. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Durante muitos anos, eu aprendi a engolir o silêncio. Aprendi a fingir que não doía ser sempre a segunda opção, a filha menos importante, aquela que nunca era escolhida, nunca defendida, nunca priorizada. Meus pais sempre disseram que era coisa da minha cabeça, que eu era sensível demais, dramática demais. Mas, no fundo, eu sabia. Sempre soube. Dentro da minha própria família, eu nunca ocupei um lugar de verdade. Minha irmã mais nova, Patrícia, sempre foi o oposto de mim. A mimada. A protegida. A filha perfeita. Tudo nela era motivo de orgulho, enquanto em mim tudo era motivo de crítica. Se ela errava, alguém justificava. Se eu errava, era imperdoável. Crescemos na mesma casa, com os mesmos pais, mas pareciam dois mundos completamente diferentes. Talvez eu tivesse continuado suportando tudo isso se a vida tivesse sido apenas sobre mim. Mas deixou de ser no momento em que minha filha entrou na minha vida. Meu nome é Renata, tenho 38 anos e sou mãe da Lívia, uma menina de 12 anos que eu adotei depois de um processo longo, doloroso e profundamente transformador. A Lívia não veio para completar nada em mim, ela veio para me ensinar o que é amor de verdade. Amor sem condições. Amor sem exigências. Amor que escolhe todos os dias. Desde o primeiro momento, eu soube que precisava protegê-la de tudo aquilo que eu mesma enfrentei. Ou pelo menos foi o que eu acreditei. Meus pais nunca esconderam o desconforto com a adoção. Nunca foram abertamente agressivos, mas havia sempre comentários atravessados, silêncios longos demais, olhares que diziam mais do que palavras. Patrícia, por outro lado, nunca se deu ao trabalho de disfarçar. Para ela, a Lívia nunca foi sobrinha. Era a menina, a adotada, a filha dos outros. Mesmo assim, eu continuei tentando manter algum tipo de vínculo familiar. Talvez por carência. Talvez por esperança. Talvez por ainda acreditar, ingenuamente, que em algum momento eles mudariam. Naquele sábado, eu fui até a casa da Patrícia porque meus pais haviam insistido que seria bom conviver mais. Disseram que estavam dispostos a ajudar, que queriam se aproximar da Lívia, que talvez fosse a chance de finalmente virarmos uma família de verdade. Eu quis acreditar. Deus, como eu quis. Cheguei alguns minutos antes do combinado. Estacionei o carro, respirei fundo e caminhei até o portão. Foi quando ouvi gritos vindos de dentro da casa. A voz da minha irmã, alta, dura, carregada de desprezo. Meu corpo inteiro gelou antes mesmo de entender as palavras. E então eu ouvi. Crianças adotadas só servem para lavar o banheiro. Meu coração parou. Reconheci o choro imediatamente. Era o choro da minha filha. Um choro sufocado, desesperado, daqueles que vêm quando a vergonha machuca mais do que qualquer dor física. Antes que eu pudesse reagir, outra voz se somou àquela cena que passaria a me assombrar para sempre. A voz da minha mãe. É isso mesmo. Se ela não serve nem para lavar o banheiro, nem peça nossa ajuda para ficar com ela. Naquele instante, algo se quebrou dentro de mim. Algo que eu não sabia que ainda estava inteiro.
Eu entendi, finalmente, que nunca se tratou apenas de rejeição a mim. O problema era muito maior. Muito mais cruel. E, naquele exato momento, eu tomei uma decisão silenciosa. Eles ainda não sabiam, mas a partir daquele dia, nada voltaria a ser como antes. Nem para mim. Nem para minha filha. Nem para eles. Eu não bati no portão. Não anunciei minha presença. Empurrei a grade com tanta força que ela bateu na parede e fez um barulho seco. As vozes cessaram no mesmo instante. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Entrei direto no corredor e encontrei minha filha no banheiro. A Lívia estava ajoelhada no chão, esfregando o vaso sanitário com uma escova velha, as mãos tremendo, o rosto molhado de lágrimas. O balde ao lado estava cheio de água suja. O cheiro forte de produto de limpeza misturado com o choro dela me fez sentir náusea. Mãe, ela sussurrou quando me viu, como se tivesse medo até de falar. Atrás dela, minha irmã Patrícia estava de braços cruzados, com aquela expressão de superioridade que eu conhecia tão bem. Minha mãe estava encostada na porta, observando tudo como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que é isso? Minha voz saiu baixa, mas firme. O que vocês acham que estão fazendo? Patrícia foi a primeira a responder, com um riso debochado. Ah, Renata, para de drama. Ela só está ajudando. Criança tem que aprender desde cedo. Ajudando? Eu me aproximei da Lívia e a puxei para mim. Ela se agarrou ao meu corpo como se eu fosse a única coisa segura naquele mundo. Isso é humilhação. Isso é abuso. Minha mãe revirou os olhos. Você sempre exagera. Se não fosse adotada, talvez fosse diferente. Foi ali que eu senti algo mudar de lugar dentro de mim. Não foi raiva. Foi clareza. Uma clareza fria, dolorosa, definitiva. Então está dito, respondi. Vocês não veem a Lívia como minha filha. Nem como gente. Não venha distorcer as coisas, meu pai apareceu na sala nesse momento, com a expressão cansada. Você sabe como sua mãe é. E a Patrícia só estava tentando impor limites. Limites? Eu ri, mas não havia humor algum. Limite é respeito. E vocês passaram por cima de todos eles. Peguei a mochila da Lívia, que estava jogada no canto da sala, e segurei sua mão. Nós estamos indo embora. Agora. Você não pode simplesmente sair assim, Patrícia retrucou. Está fazendo escândalo à toa. Não é escândalo. É despedida. Saí daquela casa sem olhar para trás. No carro, a Lívia não falou nada. Apenas chorava em silêncio, olhando pela janela. Aquilo doeu mais do que qualquer grito. Em casa, dei banho nela, coloquei seu pijama preferido e sentei ao seu lado até que adormecesse. Só então me permiti chorar. Chorei pelo que ela viveu. Pelo que eu vivi a vida inteira. Pela ilusão de família que eu mantive por tanto tempo. Na manhã seguinte, acordei com uma certeza que nunca havia tido antes, eu não devia mais nada àquelas pessoas. Abri o aplicativo do banco. Durante anos, eu havia ajudado meus pais financeiramente. Pagava parte das contas deles, cobria gastos inesperados, ajudava a Patrícia sempre que ela pedia. Sempre havia um pedido novo. Sempre uma urgência. Com o dedo firme, cancelei todas as transferências automáticas. Depois, fiz algo que nunca tinha feito antes, revisei cada centavo que saía da minha conta para sustentar aquela família que nunca me sustentou emocionalmente. Meu celular começou a vibrar ainda antes do meio-dia. Primeiro minha mãe. Depois meu pai. Em seguida, Patrícia. Ignorei todos. Eles ainda não sabiam, mas aquela era só a primeira consequência. E eu estava apenas começando. Nos primeiros dias depois do que aconteceu, eu vivi no modo automático. Acordava, preparava o café da manhã da Lívia, a levava para a escola, trabalhava, buscava ela no fim da tarde. Por fora, tudo parecia normal.
por dentro, eu estava reconstruindo algo que tinha sido quebrado à força. A Lívia ficou diferente. Não chorava mais como naquele dia, mas também não era a mesma. Falava menos. Evitava perguntar coisas. Passava mais tempo no quarto, desenhando em silêncio. Às vezes, eu a pegava encarando nada, com um olhar distante, como se estivesse revivendo aquela cena no banheiro. Na quarta-feira, o telefone tocou de novo. Dessa vez, eu atendi. Renata, o que você pensa que está fazendo? A voz da minha mãe veio carregada de indignação. Vivendo minha vida, respondi. Algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Você cancelou as transferências. Ela disparou. A conta de luz voltou, o cartão não passou, seu pai foi ao mercado e passou vergonha. Respirei fundo antes de responder. Vergonha é humilhar uma criança. Vergonha é assistir aquilo e achar normal. Você está sendo ingrata, meu pai pegou o telefone. Depois de tudo que fizemos por você. Ri, sem humor, o que vocês fizeram por mim? Me criticar. Me comparar? Fingir que a minha filha não existe? Houve um silêncio curto do outro lado. Você sempre foi difícil, ele respondeu. Sempre guardou rancor. Não. Eu guardei medo. E agora acabou. Desliguei. No dia seguinte, foi a vez da Patrícia aparecer. Não ligou. Veio direto ao meu trabalho. Me esperou no estacionamento, encostada no carro, como se tivesse todo o direito de estar ali. Você enlouqueceu? Ela disse assim que me viu. Cortar ajuda, sumir, virar as costas, quem você pensa que é? Sou a mãe da criança que você humilhou. Foi só um castigo, ela rebateu. Você transforma tudo em drama. Não ouse minimizar o que fez, minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você quebrou algo dentro da minha filha. E isso não tem conserto fácil. Ela cruzou os braços. E agora vai punir todo mundo por causa disso? Não é punição. É consequência. Você sempre quis se sentir superior, e ela riu com desprezo. Agora está pagando de heroína. Não. Eu só parei de ser conveniente. Ela se aproximou. Você sabe que a mamãe depende desse dinheiro. Que o papai não está bem de saúde. Eles deveriam ter pensado nisso antes de concordar com o que você fez. Patrícia me encarou por alguns segundos, depois virou as costas. Isso não vai ficar assim, disse antes de ir embora. E ela estava certa. Na sexta-feira, recebi uma ligação da escola da Lívia. Meu coração disparou. Aconteceu algo? Perguntei, já me levantando. A Lívia teve uma crise de choro durante a aula, explicou a coordenadora. Ela disse que tinha medo de ir ao banheiro sozinha. Senti o chão sumir sob meus pés. Busquei minha filha mais cedo naquele dia. No caminho para casa, ela segurava minha mão com força. Mãe, eu fiz algo errado? Perguntou baixinho. Não, meu amor. Nada. Você não fez nada de errado. Foi ali que eu entendi que o que tinha começado naquele sábado ainda estava longe de terminar. Não era só sobre cortar dinheiro. Era sobre proteger. Curar. E, se fosse necessário, enfrentar quem quer que fosse. Naquela noite, enquanto a Lívia dormia, abri uma caixa antiga no fundo do armário. Dentro dela, estavam documentos, comprovantes, conversas salvas, pedidos de ajuda, transferências feitas ao longo de anos. Tudo o que eu havia engolido em silêncio. E, pela primeira vez, eu pensei, talvez não fosse apenas a minha vida que eles tivessem usado. Talvez fosse hora de mostrar que eu não era mais a filha descartável. Fiquei sentada no chão do quarto por mais de uma hora, com aquela caixa aberta à minha frente. Cada papel ali dentro era um lembrete de quanto tempo eu havia sustentado não só financeiramente, mas emocionalmente, uma família que nunca me enxergou de verdade. Comprovantes de transferências, prints de mensagens pedindo só mais um favor, recibos de contas pagas às pressas, empréstimos nunca devolvidos.
Tudo organizado, guardado como se, no fundo, eu sempre soubesse que um dia precisaria daquilo. Na manhã seguinte, liguei para minha terapeuta. Não dava mais para fingir que estava tudo sob controle. Você percebe que sempre ocupou o papel de salvadora? Ela disse, depois de ouvir tudo com atenção. E quando você sai desse papel, eles entram em desespero. Aquilo fez mais sentido do que eu gostaria de admitir. Na mesma semana, meu pai apareceu no meu prédio. Não avisou. Não pediu permissão. O porteiro ligou dizendo que ele insistia em subir. Contra meu instinto, autorizei. Talvez parte de mim ainda precisasse ouvir mais uma vez. Ele entrou com um olhar cansado, a postura encolhida, como se estivesse fazendo um sacrifício. Sua mãe está muito mal, começou. Não dorme direito. A Patrícia anda nervosa. Você criou um clima horrível na família. Eu não criei nada, respondi. Eu apenas parei de fingir. Você não entende, ele suspirou. Sempre foi assim. Patrícia é mais sensível. Você sempre foi mais forte. Senti um nó se formar na garganta. Não. Eu só aprendi a não reclamar porque ninguém nunca me escutou. Ele me olhou em silêncio por alguns segundos. Sua mãe disse coisas duras, eu sei. Mas você sabe como ela é. Não precisava levar tão a sério. Ela humilhou minha filha, e eu disse, sem elevar a voz. Isso não é jeito. É caráter. Ele desviou o olhar. A Lívia, começou, hesitante. Talvez você esteja exagerando o impacto disso. Foi ali que algo se rompeu de vez. Ela tem medo de ir ao banheiro sozinha, respondi. Você acha isso exagero? Meu pai ficou pálido. Não sabíamos, vocês estavam lá. O silêncio se espalhou entre nós como uma sentença. Renata, e ele disse por fim, se continuar assim, vai nos destruir. Vocês já se destruíram sozinhos, respondi. Eu só parei de impedir. Ele saiu sem se despedir. 2 dias depois, recebi uma notificação do banco. Tentativa de empréstimo recusada em nome da minha mãe. Logo em seguida, outra mensagem, cartão bloqueado por atraso. Em menos de uma semana, o efeito dominó começou. Patrícia me mandou uma mensagem longa, cheia de acusações. Disse que eu estava sendo cruel, que minha filha estava me manipulando, que eu sempre invejei a vida dela. Apaguei sem responder. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu. A Lívia entrou no meu quarto com um caderno nas mãos. Mãe, posso te mostrar uma coisa? Era um desenho. Ela tinha desenhado uma casa pequena, com 2 pessoas de mãos dadas do lado de fora. Acima, escreveu com letras tortas, aqui eu fico segura. Meu peito apertou. É a nossa casa? Perguntei. Ela concordou. Quando eu fico com você, não dói tanto lembrar. Foi nesse momento que eu entendi que não bastava cortar laços. Eu precisava garantir que ninguém mais tivesse poder sobre nós. Na madrugada daquele mesmo dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você acha que ganhou? Mas isso ainda não acabou. Não precisei de assinatura para saber quem era. E, pela primeira vez, eu não senti medo. Senti que estava pronta. A mensagem daquela madrugada não saiu da minha cabeça. Não pelo conteúdo em si, mas pelo tom frio, calculado. Não era um pedido, nem um desabafo. Era um aviso. Conhecendo minha família, eu sabia exatamente o que aquilo significava. Quando perdiam o controle direto sobre mim, tentavam controlar a narrativa. Se não conseguiam me dobrar em casa, tentariam me expor fora dela. Na segunda-feira seguinte, descobri como. Uma colega do trabalho se aproximou de mim no corredor, visivelmente constrangida, falando baixo, como se tivesse medo de ser ouvida. Renata, posso te perguntar uma coisa? Concordei, sentindo o estômago revirar. Recebi uma ligação estranha no setor. Uma mulher se apresentou como sua mãe. Disse coisas pesadas.
Falou que você estava emocionalmente instável, que sua filha estava sendo influenciada, que talvez a empresa devesse ficar atenta. Por um segundo, o mundo pareceu desacelerar. Eu respirei fundo, controlando o impulso de chorar ou gritar. Obrigada por me avisar, respondi, com a voz firme demais para quem estava por dentro desmoronando. Isso explica muita coisa. Naquela mesma manhã, fui chamada pelo RH. Não havia uma acusação formal, mas a conversa foi cheia de frases vagas: preocupação, cuidado, ambiente saudável. Saí da sala com as mãos geladas, mas com uma certeza clara: eles tinham cruzado uma linha nova. Não era mais só sobre família. Era sobre tentar me desestabilizar socialmente. No horário do almoço, meu celular vibrou. Patrícia. Parabéns, ela disse, com um sarcasmo venenoso. Agora todo mundo vai saber que você não é tão equilibrada quanto finge. Se você acha que mentiras vão me fazer voltar atrás, está muito enganada, respondi. Você nos expôs, ela retrucou. Agora aguenta as consequências. As consequências começaram no dia em que vocês humilharam minha filha. Desliguei antes que ela continuasse. Pela primeira vez, não senti vontade de me justificar. Em vez disso, liguei para um advogado indicado por uma amiga de confiança. Contei tudo, desde os anos de dependência financeira até o episódio no banheiro, passando pelas tentativas recentes de difamação. Você fez bem em guardar documentos, ele disse, depois de ouvir tudo com atenção. O que você descreve não é um conflito familiar comum. Existe um padrão claro de abuso e tentativa de controle. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha com a caixa aberta mais uma vez. Separei tudo com cuidado: transferências bancárias, mensagens pedindo dinheiro, áudios antigos da minha mãe reclamando que a Lívia dava trabalho demais, prints da Patrícia dizendo que eu devia ajudar mais porque não tinha filhos de verdade. Cada papel parecia ganhar um peso novo. Enquanto isso, a Lívia começou a ter pesadelos mais frequentes. Acordava chorando, com medo de ir ao banheiro sozinha, pedindo para dormir comigo. Eu a acolhia sem hesitar. Não era hora de ensinar independência. Era hora de restaurar segurança. Na quinta-feira, recebi uma ligação da escola que fez meu coração disparar. Seus pais estiveram aqui hoje, disse a diretora, com cautela. Disseram que queriam ver a neta. Cheguei em menos de 20 minutos. A Lívia estava na sala da coordenação, abraçada à mochila como se fosse um escudo. Quando me viu, correu para mim. Eles disseram que eu precisava pedir desculpa, sussurrou. Que eu causei confusão na família. Algo se rompeu dentro de mim de forma definitiva. Saí da escola direto para a delegacia e registrei um boletim de ocorrência por assédio e tentativa de contato sem autorização. Minhas mãos tremiam enquanto assinava os papéis. Não foi fácil. Parte de mim ainda carregava a culpa antiga, aquela que sempre me fazia pensar que eu era exagerada. Mas outra parte maior, mais firme, sabia que aquilo era proteção. Naquela mesma noite, recebi uma notificação formal. Meus pais haviam tentado iniciar uma ação alegando alienação familiar. Uma última tentativa desesperada de inverter os papéis, de se colocarem como vítimas. Sentei no sofá, exausta, sentindo o peso de tudo cair sobre mim. Por alguns segundos, o medo ameaçou voltar. Mas então olhei para a Lívia dormindo no quarto ao lado, serena pela primeira vez em dias, e algo se acomodou dentro de mim. Se eles queriam guerra, não seria feita no grito, nem na manipulação emocional. Seria feita com fatos. Com provas. Com limites claros. E eu estava pronta para ir até o fim. A tentativa de ação judicial não avançou como meus pais esperavam. Em menos de uma semana, meu advogado me ligou, com aquele tom calmo de quem já tinha visto situações piores. Renata, a petição deles é frágil. Muito frágil. Não há provas, só acusações vagas. E, sinceramente, isso pode se voltar contra eles. Desliguei sentindo algo que não era exatamente alívio. Era uma sensação estranha de firmeza. Pela primeira vez, eu não estava apenas reagindo aos ataques. Eu estava um passo à frente.
Enquanto isso, a realidade começou a cobrar seu preço. Sem as transferências mensais, sem os empréstimos emergenciais, sem o dinheiro que sempre aparecia quando algo dava errado, tudo começou a desmoronar lentamente. Meu pai me mandou uma mensagem curta, depois de semanas de silêncio. O banco negou o empréstimo. Precisávamos muito daquele dinheiro. Li, reli, e não respondi. No mesmo dia, uma prima me contou que meus pais estavam com o condomínio atrasado pela terceira vez. A aposentadoria do meu pai já não cobria as despesas, e minha mãe não conseguia manter o padrão de vida que sempre fez questão de exibir. Aquela estabilidade que eu ajudava a sustentar tinha sido apenas uma ilusão. Patrícia tentou outra estratégia. Não veio com acusações, nem com gritos. Veio com lágrimas. Apareceu na minha porta numa noite de terça-feira. Estava abatida, com olheiras profundas, roupa amassada e uma pasta velha debaixo do braço. Quando abri a porta, ela nem tentou disfarçar. Eu só preciso conversar, disse, com a voz fraca. Como irmãs. Não dei espaço para que entrasse. Você perdeu esse direito há muito tempo. Renata, ela respirou fundo. Eu estou sendo despejada. O aluguel está atrasado há 3 meses. O pai das meninas não ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Observei aquela cena em silêncio. Pela primeira vez, não vi a irmã mimada que sempre conseguia tudo com choro e manipulação. Vi alguém diante das próprias consequências. E por que você acha que eu deveria resolver isso? Perguntei. Ela engoliu em seco. Porque somos família. Essas palavras, que antes me fariam vacilar, agora soaram vazias. Família não humilha uma criança. Família não quebra alguém por dentro e finge que foi reeducação. Foi um erro. Ela chorou. Eu me arrependo. Eu já pedi desculpa. Você pediu ajuda financeira, corrigi. Não é a mesma coisa. Ela caiu de joelhos na minha frente, soluçando. As meninas não têm culpa, implorou. Meu coração apertou por um segundo. Mas foi rápido. Porque outra imagem surgiu na minha mente, a Lívia ajoelhada no banheiro, esfregando algo que nunca deveria ter tocado. A minha filha também não tinha culpa, respondi. E você não pensou nela. Fechei a porta devagar. Minhas mãos tremiam, mas não era medo. Era a libertação de alguém que finalmente tinha parado de se sacrificar. Nos dias seguintes, a história começou a circular. Não por mim. Eu não precisei dizer nada. Eles mesmos espalharam suas versões, pediram ajuda, reclamaram da minha frieza. A diferença é que agora, havia registros, testemunhas e um histórico que não podia mais ser apagado. A assistente social da escola da Lívia entrou em contato novamente. Queria entender melhor o contexto das crises de ansiedade. Contei tudo com calma. Mostrei documentos, mensagens, datas. Relatei o episódio no banheiro, as tentativas de contato indevido, a pressão psicológica constante. Você fez a coisa certa, ela disse, com firmeza. O afastamento foi necessário. A prioridade é a segurança emocional da criança. Tudo foi registrado oficialmente. Pouco depois, meu advogado me informou que meus pais haviam sido orientados a não tentar mais nenhum contato direto com a Lívia. Qualquer insistência poderia gerar medidas mais severas. Naquela noite, sentei com minha filha no sofá. Ela desenhava concentrada, com a língua levemente entre os dentes, como sempre fazia quando estava focada. Mãe, ela disse, sem me olhar. Eles não vão mais me obrigar a limpar nada, né? Senti os olhos arderem. Nunca mais, respondi. Ninguém nunca mais vai te tratar assim. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. E naquele instante, eu soube, para nós, o pior já tinha passado. Para eles, ainda não. Porque o que estava por vir não envolvia mais pedidos, nem chantagem emocional, nem dramas familiares. Envolvia encerramentos definitivos. O silêncio que veio depois foi diferente de tudo que eu já tinha vivido.
Não era aquele silêncio pesado de culpa ou medo. Era um silêncio limpo. Um silêncio que não pedia explicações, nem justificativas. Pela primeira vez na vida, eu não precisava provar nada para ninguém. Algumas semanas se passaram sem ligações, sem mensagens, sem tentativas de aproximação. Meus pais finalmente entenderam que tinham ido longe demais, não por arrependimento, mas porque perceberam que não tinham mais poder algum sobre mim. Patrícia, segundo soube por terceiros, continuava repetindo a mesma história, que eu era cruel, ingrata, que abandonei a família. Eu deixei que falassem. Quem precisa gritar costuma ser quem não tem mais controle. A Lívia começou a mudar aos poucos. Não foi de um dia para o outro. Não existe cura rápida para uma ferida emocional tão profunda. Mas os pequenos sinais estavam lá. Ela voltou a rir alto. Voltou a cantar no banho. Voltou a pedir para dormir no próprio quarto algumas noites. O medo ainda aparecia, mas já não comandava tudo. Na terapia, ela disse algo que me atravessou como uma flecha. Agora eu sei que a culpa não era minha. Naquele instante, eu entendi que toda a dor, toda a luta, todo o enfrentamento tinham valido a pena. Meu advogado me ligou para dizer que meus pais desistiram oficialmente de qualquer ação. Não tinham base. Não tinham provas. Não tinham mais como sustentar a narrativa de que eu era instável, desequilibrada ou manipuladora. O castelo que construíram com mentiras desmoronou com a mesma facilidade com que foi erguido. Patrícia tentou um último contato. Mandou uma mensagem curta, semanas depois. Ainda dá tempo de consertar tudo. Apaguei sem responder. Porque não havia nada a consertar. Família não é um sobrenome. Não é sangue. Não é obrigação. Família é quem protege. Quem acolhe. Quem não machuca uma criança e depois pede silêncio em troca de conveniência. Eu não perdoei meus pais. Não perdoei minha irmã. E, pela primeira vez, não me senti uma pessoa ruim por isso. Perdoar não é um dever. É uma escolha. E a minha escolha foi a segurança da minha filha. Foi a paz da minha casa. Foi o direito de não repetir ciclos. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente quem eu era, a filha rejeitada que fazia de tudo para ser aceita. Que pagava contas para comprar afeto. Que tolerava humilhações para não ficar sozinha. Essa mulher não existe mais. No lugar dela existe uma mãe que aprendeu a dizer não. Que aprendeu que amor não exige sacrifício constante. Que aprendeu que cortar laços também é uma forma de cuidado. Minha casa é simples, mas é segura. Minha rotina é tranquila, mas é verdadeira. Minha filha cresce sabendo que nunca precisará se diminuir para caber em lugar nenhum. E se um dia alguém me perguntar se valeu a pena perder minha família para proteger minha filha, eu responderei sem hesitar: eu não perdi família nenhuma. Eu perdi abusadores. E ganhei liberdade. A Lívia está segura. Eu estou em paz. E esse é o único final que importa. Se essa história tocou você de alguma forma, curta esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir esse relato tão importante. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história nova. Aqui, cada relato é contado com verdade, emoção e coragem. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que proteger um filho vale mais do que qualquer laço de sangue. Às vezes, uma história chega exatamente quando alguém precisa de força para tomar uma decisão difícil. Agora eu quero saber de você: se estivesse no lugar da protagonista, você faria o mesmo que ela fez? Você teria coragem de cortar laços para proteger quem ama? Deixe sua resposta nos comentários e me diga também de qual cidade você está assistindo, que eu faço questão de ler e deixar um coração no seu comentário. Obrigada por fazer parte dessa comunidade que valoriza respeito, proteção e amor de verdade. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.